Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11. Deixa aberto aí, por favor. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre o que Jó, através de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele passou, ele nos ensinou ou nos ensina sobre Deus. Principalmente olhando lá o capítulo 42, depois que ele desiste de tentar discutir com Deus, debater com Deus, de tentar se defender diante dos seus amigos, ou com seus amigos. E hoje, eu gostaria de pensar, à luz do texto que nós vamos ler, do que nós podemos aprender sobre Deus, olhando para essa experiência dessa família aqui, irmã Ruth, no momento tão delicado, no momento tão difícil. O momento de perda é um momento sempre muito delicado na vida de uma pessoa. E é justamente nesse momento que talvez será exigido de nós colocarmos em prática a nossa fé. Eu costumo dizer, irmão Dalmi, é muito bom vê-lo aqui, depois da sua saúde restabelecida. Estava sentindo falta do irmão. Que a fé é um elemento imprescindível no nosso relacionamento com Deus. Mas isso não é, assim, algo que eu tirei da minha mente, porque está lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário ou é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí, Jace, nós poderíamos, talvez, na reflexão dessa noite, ou no estudo dessa noite, talvez pensar como tema sobre o que aprendemos sobre Deus, à luz da experiência de Marta e Maria. Ou poderia, irmã Cirlei, também colocar como tema, e aí é mais curtinho, a irmã como educadora talvez me ajudaria a eleger como tema, ou o que aprendemos sobre Deus à luz de Marta e Maria, ou continue crendo em Deus. Então, depois a gente pode chegar aí, o que a irmã há de me sugerir como tema. Por quê? Vejamos então o texto. E aí, vamos ver o que esse texto nos apresenta de lições valiosas, preciosas. Porque a palavra de Deus é sempre uma palavra viva e eficaz. João capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 6. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias
onde estava. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique a cada coração nesse instante. John Stott, e vocês já ouviram eu citando ele aqui várias vezes, e vão ouvir eu citar ele aqui mais algumas vezes. Ele tem um livro fininho, mas com conteúdo muito profundo, cujo título é Crer também é pensar. E quando se trata de fé, há uma parte ou um trecho do livro que diz o seguinte: fé é uma confiança racional, uma confiança em profunda reflexão e certeza, conta com o fato de que Deus é digno de todo o crédito. Deus é digno de todo o crédito. Eu racionalmente reflito e coloco toda a minha confiança, acredito em Deus, toda a minha confiança. Principalmente, e esse é o grande desafio, sabe, André? Principalmente nos momentos difíceis. No momento em que Marta e Maria estão vivenciando, que quando a gente vai lendo o texto, não apenas Lázaro ficou enfermo, mas depois Lázaro veio a óbito. Mais à frente, Lázaro foi sepultado. Mas o que nós aprendemos aqui sobre Deus? Ou por que nós devemos, irmã Solange, olhando esse texto, continuar crendo em Deus? A primeira lição que eu vejo aqui é que Deus não age no nosso tempo. Se eu quero aprender mais sobre Deus, irmã Ruth, é que eu preciso entender que Deus não age no nosso tempo. É muito significativo que não apenas no verso 6, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, Lázaro, Maria e Marta, era uma família muito querida. Era uma família que Jesus, quando ia a Betânia, Jesus se hospedava, Isaurinha, naquela casa. Jesus tinha afinidade com aqueles irmãos. Mas Jesus ainda demora 2 dias onde estava. Tanto é que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto e no sepulcro. Lembrando que o sepulcro daquela época era uma caverna onde se colocava uma pedra, né? Diferente de hoje, onde a pessoa ou é enterrada numa gaveta ou numa cova, não. Era numa caverna, né? Colocava-se o corpo ali e colocava-se uma grande pedra. E aí, se vocês olharem o verso 21 e o verso 32, veja o que esses versos têm em comum. Visite aí rapidamente o verso 21 e o verso 32. Olharam? Ambas as irmãs falam a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. De forma muito educada, respeitosa, e elas eram educadas, e elas reconheciam Jesus como Senhor, como Mestre. O que elas estão dizendo, irmão Edson, para Jesus? Olha, o Senhor se atrasou. Porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor se atrasou. O Senhor demorou. Foi isso, Fran. É isso que as duas irmãs
E olha que elas estavam distantes. E elas encontram com Jesus em momentos diferentes. Não são em momentos iguais, porque talvez é como se eu encontrasse a Bela e a Vitória em momentos distintos. Eu encontro a Bela lá do outro lado da rua, e aí depois encontro a Vitória aqui na igreja. E elas falam a mesma coisa. É diferente de eu encontrar as duas ao mesmo tempo, aí a Bela fala e a Vitória. É mesmo, hein, pastor? É mesmo. Mas não foi isso. As duas estão dizendo para Jesus, com muito respeito, com muita educação, que Jesus havia se atrasado. Às vezes nós não expressamos com palavras, mas a nossa conduta revela que achamos que o Senhor se atrasou. E pior, às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Ah, o Senhor está se atrasando? Eu vou lhe dar uma ajudinha. Quer ver um exemplo de alguém que achou que o Senhor estava se atrasando na sua promessa e quis dar uma ajudinha e trouxe problema para ela? A Sara. Ah, o Senhor prometeu, mas eu e o Abraão já não temos condições, eu já não tenho já condições de gerar filhos. Abraão, tem a minha serva Agar, ela é jovem, ela tem condições. E a gente sabe o problema que deu. Depois a Sara arrumou problema para ela mesma. E aí, queridos, a gente aprende com essa história que Deus não age no nosso tempo. E aí vale ressaltar duas coisas, sabe, Isaurinha? A primeira, que o tempo de Deus não é mesmo o nosso, porque o nosso tempo é o Cronos, que vem de cronômetro. Nós precisamos de segundos, de minutos, de horas. Do grego é Cronos, com K. Nós precisamos, para nos situarmos, de passado, presente e futuro. Tanto é que às vezes a gente fica meio perdido, né? Hoje eu fui comprar alguma coisa, eu fui em algum lugar, alguém perguntou, uma atendente perguntou assim, hoje é que dia? Ah, hoje é 20 e pouco. Não, qual dia da semana? Ela estava... Ah, hoje é quarta-feira. Ah, tá, hoje é quarta-feira. A gente precisa disso, para a gente se situar, né? Às vezes a gente fica perdido. Que dia é hoje? Hoje está com cara de sábado, né? Hoje está com cara de segunda-feira e a gente fica meio, né, irmã Solange? A gente fica meio perdido. Nós somos do Cronos. Nós precisamos de passado, presente e futuro. O tempo de Deus é o Kairos. Deus olha passado, presente e futuro de um lugar só. E é difícil até explicar isso, mas para Deus não há passado, presente e futuro. Ele não precisa de passado, de presente e de futuro. Veja lá 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Talvez esse texto ajude a ilustrar como Deus vê a questão do tempo e lida com a questão do tempo. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Por favor. Diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como o quê? Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Há um ditado popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mas se a gente for analisar, olhando pela ótica de Deus, esse ditado é equivocado. Porque Deus nunca tarda. Agora, olhando pela ótica humana, sim, na nossa leitura, Deus tarda. Mas qual é a ótica que a gente quer ter? A ótica de Deus ou a nossa? Deus sempre age no tempo certo. O tempo dele, que é o tempo certo. É importante ressaltar isso. Por isso, continue crendo em Deus. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. No tempo dele. É isso que eu aprendo. Mas ainda, não apenas Deus age no tempo dele, mas também Deus não age em muitas situações, eu diria na maioria das situações, e ele não tem compromisso de agir de acordo com a nossa lógica. Ele não tem compromisso com isso, com a nossa lógica. Por quê? Se a gente for ver o verso 3 e 4 do capítulo 11, talvez na lógica de Marta, Maria e Lázaro, e até das pessoas que estavam ao redor de Marta, Maria e Lázaro, a lógica era o seguinte, irmão Dalmir: os amigos de Jesus não têm problemas. São amigos. Então, se são amigos de Jesus, eu rapidamente vou atender, né? É assim que mais ou menos a nossa lógica faz, né? Ou nós agimos, melhor dizendo. Se é meu amigo, eu vou agir prontamente. Quem disse isso? Onde está que os amigos de Jesus, as amigas de Jesus, não vão ter problemas? Porque isso está presente, Zaurinha, no pensamento de muitos crentes. Aquele que tem Jesus não tem lutas, não tem enfermidades, não tem dificuldades. Não, aqueles que têm Jesus não ficam enfermos. E se ficam enfermos, nós temos que expulsar esse espírito de enfermidade. Aí entra um outro problema de ordem teológica. Onde está na Bíblia que tem esse tal de espírito de enfermidade? Onde está? Que espírito é esse? Não tem. Enfermidade faz parte da condição do ser humano. Você está com espírito de enfermidade. Não, você está enfermo. Não foi um espírito que adentrou e me fez ficar doente. Isso é importante. Aí, queridos, para complicar mais ainda, Jesus vai dizer aos seus discípulos que aquela enfermidade é para quê, irmãos? No verso 3 e 4. Veja aí. A enfermidade era para quê? Para a glória? Para a glória de Deus. Aí Jesus deixou a cabecinha dos discípulos tudo doidinho, irmão Adelino. Sabe por quê? Porque naquela sociedade, a doença era vista como um castigo de Deus. E aí Jesus vai dizer que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Os discípulos não entenderam nada. Como é que pode? Se numa sociedade em que a doença, a enfermidade, a deficiência, não é o caso de Lázaro, né? Ele não era deficiente, mas a deficiência era vista como castigo de Deus, a doença era atrelada ao pecado. Se você ficasse doente, lembra de Jó? Era porque você tinha pecado e Deus estava pesando a mão. E Jesus vai dizer, não, vamos ficar aqui. Jesus, seu amigão lá está doente, a Marta e Maria, aquela que hospeda a gente, faz aquela comida gostosa para a gente, ela está chamando. E não, fiquem tranquilos. Pode ficar tranquilos.
aquela doença para a glória de Deus. Os discípulos não entenderam nada. E Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Quero dizer aos irmãos que amigos e amigas de Deus, amigos e amigas de Jesus, também ficam enfermos. E talvez, isso não é regra, tá, irmãos? Preste atenção. Talvez Deus até permita alguma enfermidade para a glória dele. Talvez. Assim como foi o caso de Lázaro. Mas continue crendo em Deus, porque ele tem a sua própria lógica, ele tem a sua própria metodologia. E por último, e não menos importante, Deus não apenas ele age no tempo dele, Deus ele não age de acordo com a nossa lógica, e Deus ele não age de acordo com os nossos paradigmas. Veja lá o verso 39 e 40 de João 11. Olha o que diz lá. Por favor. Olha o que diz o texto. João 11, verso 39 e 40. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus aqui, irmãos, ele está rompendo com alguns paradigmas. E ao longo da sua estada aqui na terra, ele também rompeu com alguns paradigmas. Quer ver alguns paradigmas que Jesus rompeu? Alguns modelos? Ele vai dizer que no reino dele, o Senhor é servo, o grande é aquele que serve. No reino dele, o fraco é forte. No reino dele, o último será o primeiro. E quando Jesus pede para remover a pedra, ele estava indo contra a razão. Ele estava rompendo o modelo. Mas, Senhor, e alguém vai dizer, né? A Marta, que talvez era mais voluntariosa, né? Senhor, já cheira mal. Já está lá 4 dias. É contra a razão. E eu quero dizer que ela não estava equivocada. Já estava cheirando mal. Lázaro já estava lá 4 dias. E o corpo já deveria estar entrando em decomposição. Mas aí, queridos, é um ato de fé. Como é importante a fé nesse instante. Na cabeça de Marta, morreu, acabou. Mas a fé vai dizer o seguinte: a morte com Cristo não é o fim, mas é o início. Veja lá o verso 25, por favor. João 11, verso 25. Diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A razão diz: morreu, acabou. Mas Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Por isso, continue crendo em Deus, pois ele nem sempre há de agir de acordo com a nossa razão. Ele também é mestre
em romper paradigmas, em romper modelos. Continue crendo em Deus, porque Ele não age de acordo com o nosso tempo, ou Ele não age no nosso tempo, mas Ele age no tempo dele. Continue crendo, porque Ele nem sempre age de acordo com a nossa lógica, mas Ele age de acordo com a lógica dele. E Ele continua agindo no tempo dele, da forma dele e no modelo dele. E aí no verso 44, diz que quando retiraram, moveram a pedra, e ele ordenou, Lázaro, sai para fora, diz lá o verso 44, saiu aquele que estivera morto. É isso que eu aprendo sobre Deus, à luz dessa experiência de Marta, Maria e Lázaro. Eu aprendo que esse Deus age no tempo certo. Ele tem a sua própria metodologia e ele tem o seu próprio modelo. Mas também eu entendo que eu devo continuar crendo nele, porque assim como ele operou para trazer vida a Lázaro, ele continua a operar, trazendo vida, restaurando relacionamentos e operando milagres em nossos dias também. Que o nosso bom Deus possa estar agindo e intervindo poderosamente em nosso favor. Com sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Muito obrigado, porque como nós conseguimos aprender através de experiências de pessoas do passado. E talvez nesse instante nós precisamos fazer um exercício de fé, que é tirar a pedra da incredulidade que impede o teu milagre, impede a tua ação e a tua intervenção miraculosa. Senhor, que possamos aguardar o teu tempo, que sejamos dispostos a entender que o Senhor age de acordo com os teus métodos, de acordo com a tua própria metodologia. Que o teu modelo é sempre o melhor. Pai querido e Deus de amor, também te agradeço pelos dízimos e ofertas depositados no teu altar para serem investidos em vidas, para que outras vidas também venham conhecer, venham crer em Jesus, aquele que pode nos dar vida eterna, porque somente Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo quando viermos a morrer, aquele que crer em Ti há de viver. Continue nos conduzindo no restante deste culto, em especial na assembleia que teremos agora. Que tudo que realizarmos aqui possa ser para a honra e glória do Teu nome. É o que eu lhe peço. E já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.